Olá, boa tarde. Sou Leopoldo Vieira, no primeiro podcast Times Politics, após o feriado de Carnaval, uma parceria da Idealpolitik com o Traders Club. Você que acompanhou por alto as polêmicas de pré-feriado e Carnaval envolvendo o presidente Jair Bolsonaro precisa saber só de uma coisa. Tudo isso serviu para o capitão juntar as tropas dele. Isso é bom para o mercado, pois a agenda econômica ultrapassa as mudanças previdenciárias, e este é um governo abertamente favorável às reformas e que as embasa com liberalismo na economia. Para o bem dos ajustes vistos como necessários, é louvável que Bolsonaro nem desça do palanque e nem seja um produto de assessorias especializadas em gestão de crises. Então vamos ao que interessa: Previdência. A melhor notícia sobre ela para o mercado foi a manifestação do vereador Carlos Bolsonaro no Twitter. Disse 02, abre aspas, a verdade, é preciso agora cobrar firmemente o Congresso para que não mude as regras enviadas que retiram os benefícios políticos e extinguem privilégios de muitas outras classes, algo que jamais um presidente teve coragem de fazer. Fecha aspas. No tom certeiro antissistema e dentro do escopo que alertamos, jogando a bola para o parlamento, contudo cobrando que os congressistas não desidratem o projeto padrão Escola de Chicago encaminhado. Em bom português, disse para a base das redes sociais, a infantaria bolsonarista, que o Congresso Nacional, que sempre sustentou privilégios, não pode achacar o governo para derrubá-los. Em tempo, reportagem do R7 de 10 de março estampou que 29 ex-deputados se aposentarão em 2019 ao custo de R$ 658 mil por mês. Não por acaso, o comandante em chefe voltou a apelar ao patriotismo dos congressistas. Por que essa foi a melhor notícia? Porque a direção política da gestão se revelou compromissada com um pacote cheio da Previdência e colocará os mesmos que bloquearam a nomeação que Sérgio Moro queria fazer de uma especialista desarmamentista, por exemplo, só que a favor da reforma. Para excitar ainda mais seu fã-clube fiel, o presidente Bolsonaro fez uma live no fim de semana onde tratou de Golden Shower, etc. e reforma da Previdência. Começou marcando gol ao enfatizar que sem a reforma a tendência é o país chegar à beira do caos. Prometeu repetir o live todas as quintas-feiras por volta das 18 horas. Bolsonaro reforça a comunicação direta com a sociedade. O quanto usará as lives para defender a reforma é o que importa aos investidores monitorar e cobrar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e de mais 11 de 25 será instalada na próxima quarta-feira. Pelo acordo dentro do superbloco que reelegeu Rodrigo Maia, o PSL deve ocupar a relatoria com o deputado Felipe Francischini, do Paraná, e a vice-presidência com Bia Kicis, do Distrito Federal. Sobre ambos, deve-se observar duas coisas. A. O quanto atuarão para balancear pautas conservadoras nos costumes e da lei e da ordem com a agenda econômica. E B. O como o PSL se sustenta como uma legenda de cabeça populista, ok? Mas com pernas liberais na economia. In other words, o quanto vão se empenhar para manter a economia de 1 tri em 10 anos na entrada da tramitação. Maia quer começar os trabalhos com a versão dos militares. Aqui é um foco de crise. Os militares gostariam que a versão deles fosse votada somente após conclusão da apreciação da dos civis, até mesmo pelo Senado. Já a Casa Civil e Economia prometeram encaminhar a versão verde-oliva em 20 de março. Antes, os militares travaram a versão deles porque queriam incluir o aumento de salários para se equivalerem às carreiras de ponta do serviço público, como os auditores da Receita Federal. Aí sim dariam sua cota de sacrifício. A corporação argumentava que haveria defasagem entre 31% e 62% na remuneração em relação às demais carreiras de Estado. O presidente exigiu este sacrifício no discurso em que disse que democracia só existe se as Forças Armadas quiserem. E como tem virado praxe, como na crise venezuelana, papel dos filhos na condução da gestão e outros casos, mostrou quem manda. Anteontem, 9 de março, o secretário de Previdência, Rogério Marinho, afirmou que o projeto de lei só permitirá a incorporação de gratificações à medida que o militar avance em patentes. Novas patentes serão criadas para permitir o alongamento do tempo de serviço exigido pela reforma. O projeto de lei que muda a previdência dos militares não vai prever aumento de salários para a categoria. Mais uma prova da autonomia de Paulo Guedes, bom para a economia de 1 tri em 10 anos. Contudo, isso pode ser um atrito que leve ao travamento da PEC pelo sistema político, que deixa o mais público possível que precisa da cota militar para explorar contradições do governo
e encontrar caminhos para pressionar pela negociação política, cargos e recursos. O próprio líder do PSL declarou que a reforma não anda sem os militares. O grupo da articulação política do Planalto pediu a Maia que indicasse nomes que tivessem carinho pela reforma para a CCJ. Após a indicação, saber como eles pensam item a item será central para o mercado. Neste sentido, o pedido do senador José Serra para que o Ministério da Economia forneça dados detalhados de quanto custa cada item da reforma é super importante. Analisar o potencial de desidratação por blocos, como o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, é absolutamente ineficiente, pois o parlamento não vai negociar e nem emendar por blocos, mas por artigos, parágrafos e incisos. Por fim, notícia requentada, mas cujo resgate demonstra convicção no time bolsonarista, Paulo Guedes promete enviar um projeto de emenda constitucional paralelo à reforma, no qual acabam as vinculações orçamentárias obrigatórias, como da saúde, assistência social ou educação. A medida é quase impossível de passar, teria bastante judicialização, mas com certeza seduz muito prefeito, governador, deputado e senador pela cereja de poder mexer em 100% do orçamento da União, garantindo recursos abundantes para bases eleitorais em cargos públicos ou entre as pessoas comuns. Já imaginou um orçamento de emendas parlamentares? Mundo dos sonhos. Mas que é uma isca para mobilizar poderosos interesses para preservar a economia de um tri na PEC que realmente importa neste momento, a das mudanças na aposentadoria. Time is Politics.